Eu sou a Carol Rocha. Eu sou a Jéssica Greco. Eu sou a Mariana Antonoff. Sou o Thiago Marques. E nós somos o Imagina Juntas! Se você não entendeu nada... Se você não entendeu nada, é porque é assim que começa os nossos episódios do Imagina Juntas, que é o nosso podcast. E a gente fala que assim, a gente foi fazer a primeira vez... E sentiu muita vergonha, a gente nem lembra porque começou a fazer isso. É porque assim, como a gente não tinha tanto costume de ter um podcast nosso, eu e a Carol, a gente já participava de outros e tal, mas a gente não tinha o nosso. Então a gente ainda não sabia muito o que fazer, a gente tava meio que improvisando, e aí saiu, entendeu? A gente achou que era uma boa ideia. Foi isso. E foi ficando, e a gente tem essa vergonha, né, eternamente agora, então muito obrigada, Só que aí a gente começou a perceber que isso fazia os nossos convidados relaxarem. Porque assim, a pessoa tá lá, às vezes, muitas vezes nunca nem gravou um podcast e tal. Aí a gente falava, olha, antes de começar, a gente tem que fazer isso. Porque você já passa uma vergonha tão grande que a partir daqui... Então assim, e aí a gente recebeu quem no podcast? A Denise Fraga. Ela foi a primeira? Não. A Denise quis ir no nosso podcast. Amor, assim, ó. Isso daí é um, né? Denise falou assim, pô, é assim que os millennials estão falando? Vamos lá. Denise foi e Denise passou pela vergonha com a gente e ela chamou de Atravessando o Ridículo. Que ela colocou tudo em outro patamar. Porque assim, se a Denise Fraga, ela validou a gente falar Imagina Juntas. E ainda deu esse título pra história. Exato. Então assim, Atravessando agora... o Ridículo. Então, a partir dali, você tá pronto pra qualquer coisa. Que delícia. Fechado. Entendeu? Então, se você quiser fazer Imagina Juntas com a gente, ouça Imagina Juntas no Spotify, no Deezer e todas as plataformas de podcast. Maravilhoso. Gente, agora eu vou passar... Porque a gente já tava assim, bom, vamos lá. A gente já tá acostumada já. gente. Esse moleque de verde, cadê esses O moleques? que são esses aqui perto? Gente, como tá sendo a experiência no Fire? É a primeira vez. Vocês subiram ao palco ontem. Abriram pro Maurício de Souza. Como foi essa experiência? Conheceram o Maurício de Souza? Me conta tudo. Assim, falando do Fire, a gente tava muito empolgada pra vir, mas assim, superou total as nossas expectativas. Completamente. Assim, o evento incrível, impecável. E assim, equipe, vocês, todo mundo, tipo, muito querido com a gente. A gente vai muito em evento, a gente vai muito em festival. E a qualidade do Fire... Pra muito evento. Sim, então, inclusive a gente sabe como é difícil montar uma estrutura dessa. A gente, assim, ó... E tá lindo, não tá, gente? Ó, Aí, só, uma palma. pera, como que é? Aprendi ontem. Pera aí. Uma palma. Pronto. É isso. Tô aprendendo. Então, assim, Amo. tá muito incrível. E aí a gente teve a honra de participar no palco em que, depois da gente, foi o Maurício de Souza. Então a gente fala que a gente abriu o palco para o Maurício de Souza, entendeu? E hoje quem abriu aqui as entrevistas pra gente foi o Conde. Queria agradecer o Conde aqui que pediu uma foto com a gente no final. O celular dele, uma selfie. Inclusive, a entrevista do Conte foi bem rápida, porque ele queria logo trazer as Tava meninas, nervoso, né? Era Falou, isso, não, ele pelo tava amor de Deus, nervoso, chama as não, meninas. A experiência aqui tá sendo incrível. A gente pôde conhecer muito mais do trabalho da Hotmart e de quem está ali produzindo conteúdos dentro da Hotmart, que era um universo que pra gente era, de fato, distante no sentido de não saber quanta coisa incrível tinha lá dentro, né? E ainda mais como a gente é produtora de conteúdo, quando a gente olha várias plataformas diferentes de produção de conteúdo, é muito rico, porque você consegue entender como que você consegue trazer isso para sua realidade, do seu trabalho e expandir mesmo. Então a gente conheceu muita gente diferente aqui e a gente conseguiu entender algumas coisas que outros profissionais fazem em outras áreas que são muito ricos pro que a gente faz e pra legal. nossa área. E como que a gente consegue trazer isso e expandir mesmo. Então a gente tá meio desgraçado da cabeça aqui de tudo. Real. Incrível. É, verdade. Eu e a Jéssica, porque a gente acabou nem falando, né? Eu e a Jéssica, nós duas somos hosts do podcast Imagina Juntas, que tem o Gus também. E nós duas somos publicitárias e estrategistas. Gente, vira a câmera, assim, tem jeito só pra mostrar o Gus ali do lado de fora? Acho que não dá. Ó. Será? Pro outro lado, pro outro lado. Vai girando, pro outro lado. Vai ali. Não, vai. Para aí. Pera aí, fica aí. Esse é o Gus. E aí nós duas somos estrategistas de conteúdo, então pra gente é muito importante estar aqui e ver como tem outras formas de conteúdo sendo produzidas. Ali, ó. Filma o Gus, pega o Gus. Já deu, chega. Tá bom.
É isso. Então, uma coisa que eu acho que tá sendo muito legal pra gente também é entender que a Hotmart tem vários outros produtos diferentes que a gente também não conhecia a fundo e que eles são muito legais pra gente conseguir expandir o que a gente faz. Porque uma coisa que a gente falou bastante no nosso painel, que é o do futuro do podcast, é como que a gente expande o podcast para além desse formato, transformando isso, um mercado, né? Não só no podcast em si, mas como formato de negócio e produtos diferentes. Então, a gente conseguiu entender como que a gente consegue expandir o que a gente produz hoje para esse futuro próximo dos podcasts, tanto de tendência de roteiro, de criação, storytelling, quanto de conteúdo que vai fazer com que isso cresça e seja maior ainda, assim. Então, na prática, vocês já saíram dessas palestras já com ideias, já com vontade de aplicar? Amor, e hoje novas. pela manhã a gente já estava na sede da Hotmart. Opa! É incrível, gente, é muito incrível, é um espaço incrível mesmo. Eu gostei muito de toda a filosofia que tem de trabalho, porque acho que isso é muito importante. A gente não consegue mais se relacionar com empresas que estão presas no passado, que não conseguem reconhecer as pessoas como pessoas, né? E a gente viu isso da Hotmart, foi lá, visitou, entendeu mais e, pô, eu tô um pouco apaixonada, entendeu? Então, assim... Funcionou! Eu confesso. Me conta uma coisa, imagina, o que motiva vocês, assim, lá no fundo do coração, a estar ali gravando e fazendo e falando? O que tá ali, o que tem de mais latente dentro de cada um de vocês para seguir com o podcast? Olha, eu vou dar uma opinião de uma coisa que eu senti muito ontem. Ontem a gente também fez um ao vivo aqui em BH. E aí a gente teve contato com mais de 200 pessoas que foram assistir a gente. E a gente abriu para pergunta, para as pessoas falarem com a gente. E assim, a gente fala muito no Imagina sobre a nossa visão de mundo, tanto como mulher, a Tulin como mãe também, e a nossa visão, enfim, como sociedade. E a gente recebe muitas respostas de mulheres que acabam saindo de relacionamentos abusivos, que percebem que estão num relacionamento abusivo por ouvir o podcast. Jovens, a gente fala muito dos 30 a mais, mas a gente tem um público muito novinho e que fala sobre isso, de entender os pais como outros seres humanos que erram, que também têm as suas questões. E a gente teve uma moça que veio falar com a gente que eu fiquei... Quase chorei, assim, que ela falou assim, cara, eu sou uma mulher que tenho 34 anos e eu percebi o quanto eu era racista, o quanto eu era homofóbica, e eu tô aqui, e ela primeira fileira, assim, eu tô aqui pra agradecer vocês, porque eu aprendo muito com vocês, e eu tô aqui por isso, e eu sei que eu tenho muitas visões que não são visões legais do mundo, e vocês me ajudam a melhorar. Cara, nossa, é isso. Valeu. Isso é completamente um resumo, assim, porque o que é o nosso podcast? O que é o formato? O formato é de mesa redonda, de conversa, então a gente grava semanalmente e ali é onde a gente fala sobre as questões que a gente está passando como pessoa, então não é um conteúdo que é montado, né? A gente está ali muito para falar sobre dentro do que a gente vive, sendo millennial, porque a gente está exatamente nessa faixa onde nasceu sem internet, hoje depende da internet para absolutamente tudo. A gente está numa divisão ali de geração. E o que a gente passa com isso, né? Então, são dos pais que queriam comprar a casa, o carro e passar 20 anos no mesmo local de trabalho. Hoje, pra gente, é completamente diferente as coisas que a gente ambiciona. Então, há muito conflito. E a gente fala muito sobre isso. A gente fala sobre feminismo, sobre finanças, a gente fala sobre memes, coisas que estão acontecendo na internet, séries de TV, funk, fala sobre tudo isso, sobre a nossa vivência. E é onde a gente consegue se conectar com as pessoas que estão passando por aquilo, né? E é onde as pessoas conseguem ouvir a gente com atenção e falar assim, acho que pensar um pouco dessa forma é legal. Então, a gente leva muito para um questionamento e a resposta de que o questionamento ajudou. O cara ontem também no ao vivo falou, por causa de vocês eu saí do armário e descobri que eu sou bi, né? Então, a gente já recebeu vários relatos de pessoas que falam, eu era muito mais machista, eu era muito mais homofóbico, transfóbico, e vocês apresentaram pensamentos que me fizeram repensar como eu enxergava o mundo. Então, é isso nosso trabalho. Então, é um conteúdo que tem muito humor também, né? E que é aquilo para você desopilar da semana. E é isso. O contato com o outro é o que nos motiva. Desde o primeiro dia que a gente recebeu a primeira mensagem. Muito obrigada. Acho que aí faz a gente ter força para continuar fazendo o que a gente faz. E é muito legal que é genuíno, né?
É muito genuíno. É, E eu tô vendo que, assim, várias pessoas que a gente trouxe aqui, a gente escutou, a gente tá aqui na última live, e em praticamente todas, eu diria que, assim, 90% a palavra de ordem que a gente ouviu aqui é contato humano com pessoas. Se você não estiver sendo genuíno, não vai funcionar. Se você não estiver carregando os seus valores, não vai funcionar. E eu tô entendendo que é sobre isso também, né? É completamente sobre isso. Uma coisa que acho que a gente percebeu bastante é que as pessoas se relacionam com a gente só porque a gente é normal. Do tipo, a gente fala assim, não, porque, gente, peguei o ônibus outro dia, tava um inferno, tava um calor. Ou a gente eu encontrei vários fãs do Imagina no ônibus já. Ônibus lindo, lotado, assim. O meu noivo, eu falo bastante dele no podcast, né? As pessoas sabem bastante da história. E aí, outro dia, a gente tava no metrô, os dois, o metrô tava cheio. E sabe quando dá aquele tranco que o metrô meio que cai, assim? Aí ele meio que caiu em cima de um menino, assim, ele, não, desculpa, não sei o quê. Aí o menino, Neco? Aí ele assim, do tipo, reconheceu ele. Ele caiu em cima do cara no metrô. Entendeu? E o cara, nossa, que legal, você pega metrô. E ele assim, sei lá, assim. Então, esse tipo de coisa que é tão pequena, mas que a gente tem, ainda mais quando a gente fala de criador de conteúdo, que as pessoas às vezes colocam num patamar muito acima dessa coisa, ainda mais no Instagram, muito filtro e não sei o quê, e tem esse distanciamento, apesar da proximidade da rede, ainda a pessoa cria esse distanciamento. Quando chegam pessoas que falam muito sobre verdade, sobre quem a gente é. Ontem a gente tava lá, Carol, nossa, minhas coxas suadas aqui, a galera acha o máximo. Andada aqui no palco, a coxa muito suada. 70 graus, a então, assim, a gente percebe que as pessoas estavam carentes, e isso acho que em todos os âmbitos, né? Acho que vocês perceberam isso muito, a gente também aqui assistindo. As pessoas sentem falta de ver as fraquezas do outro, né? A gente viu muito isso aqui. Verdade, né? E é isso que faz a gente entender que a gente é humano.